Atos 15. A palavra do Senhor diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que fizeram com eles, que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios e a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas, Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola.
Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz, os que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Senhor, Tua palavra foi lida, que Teu Santo Espírito, ó Pai, nos capacite a expô-la e prepare os corações daqueles que ouvirão a mensagem desta noite, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos já desde o começo do ano e nós temos visto aqui o desenvolvimento da igreja nesse período. E é legal você ver como que não foi simples, não foi fácil, mas foi um trabalho de formiguinha que foi feito aos pouquinhos. Aqui eu lembro quando nós começamos uma grande reforma em 2008, escavaram um buraco gigantesco ali naquela esquina. Parecia que ia desabar tudo. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram se encaixando, trocaram postes, fiação, e tudo foi chegando ao normal e ficou no formato que nós estamos vendo hoje. No livro de Atos, parece que a igreja se desenvolveu assim. Começou com seguidores de Jesus, depois os samaritanos, os gentios, e a igreja estava se unindo. Como em qualquer projeto, como em qualquer construções, há imprevistos, há coisas que você não espera, que precisa ser feito. E é isso que nós estamos examinando agora no capítulo 15 do livro de Atos. A primeira controvérsia que surgiu. A controvérsia foi o quê? Que Paulo e Barnabé haviam passado pela sua primeira viagem, evangelizando, ensinando que a salvação era através de Cristo. E enquanto eles compartilhavam as suas experiências, alguns homens se levantaram, vieram da Judéia, para Antioquia, e estavam ensinando quem? Os irmãos, dizendo, a menos que vocês sejam circuncidados, vocês não podem ser salvos. E no versículo 5 diz assim, alguns da seita dos fariseus, então foram esses homens que vieram, sem autorização, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Esses homens não tinham autorização nenhuma dos apóstolos para saírem pregando em Antioquia. Eles não foram eleitos presbíteros, eles simplesmente falaram, não, eu acho que eu tenho que falar, e saíram falando, sem autorização nenhuma. Não era apenas uma questão de práticas cultuais judaicas que estava em risco aqui, e sim a verdade do Evangelho e o futuro da igreja. Por isso foi necessária uma intervenção e o que nós chamamos de o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Paulo dedicou basicamente a carta de Gálatas à mesma questão que estava sendo o quê? Discutida no concílio de Jerusalém, lá aqui em Atos 15. A ameaça dos assim chamados judaizantes. O que os judaizantes falavam? Você crê em Jesus Cristo, mas você precisa seguir as leis de Moisés, senão você não será salvo. Então Paulo escreveu aquela carta aos Gálatas. Essa mesma região, é interessante que é a mesma região que ele estava agora fazendo a primeira viagem missionária. Vejamos um trecho dessa carta, versículos 6 a 10 do capítulo 1. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do evangelho que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Procuro o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Capítulo 3 ainda diz assim, Gálatas insensatos,
Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora se aperfeiçoando na carne? A mensagem que Paulo e Barnabé havia pregado era simples: creia no Senhor Jesus e serão salvos. Eles acreditavam que a salvação era só pela graça através da fé. E esses homens acreditavam que, além disso, era necessário mais alguma coisa. E, por incrível que pareça, meus irmãos, isso é comum no meio evangélico também. As pessoas pensam que precisa contribuir com alguma coisa para ajudar Jesus, para garantir a salvação. Então foi necessário reunir o concílio em Jerusalém. O desentendimento é dito que foi tão acalorado que ameaçou dividir a igreja. Sabiamente, várias partes decidiram o quê? Se reunir em Jerusalém para resolver a questão e apaziguar uma situação calorosa que estava acontecendo. Não perca o ponto, olha, esses líderes entenderam a importância do quê? Da unidade, do corpo de Cristo juntos. Em vez de simplesmente sair, não, eu não concordo com o que o irmão está pregando, eu vou abrir minha própria igreja. Você já deve ter ouvido história assim, de uma igreja que surgiu de uma insubmissão de alguém a um concílio, algum conselho. E em vez, então, de abrir a própria igreja, trabalharam para encontrar a vontade de Deus diante de uma compreensão, de uma resolução. O texto diz que houve muita discussão, então não foi algo simples. E essa discussão perdura até os dias de hoje, sobre esse assunto que nós estamos tratando. A pauta da reunião foi colocada. E o que aconteceu, o quê? Qual que era a pauta da reunião? Os que acreditavam que os rituais do judaísmo eram necessários para a salvação e os que acreditavam que não poderiam contribuir para a nossa salvação, que não era necessário eu acrescentar mais nada para ser salvo. Então o primeiro grande orador foi Pedro, e ele fez alguns pontos importantes. Ele disse: foi Deus que me enviou no meio aos gentios, quando essas pessoas, lá em Cornélio, capítulo 10, quando essas pessoas receberam o Espírito Santo, a experiência dos gentios, paralelamente à experiência dos judeus convertidos, da mesma maneira que os judeus haviam recebido o Espírito Santo, os gentios também receberam. E exigir que os gentios se convertessem a obedecer às cerimônias judaicas era colocar sobre ele um jugo maior até que os pais puderam suportar e eles mesmos podiam suportar. Então, Pedro foi muito sensato, muito equilibrado na palavra dele. E Pedro conclui dizendo: cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Pedro argumentou que não há critério diferente para os judeus como para os gentios. A salvação é pela graça, não é pelas obras, é recebida pela fé e não por merecimento. Procede daquilo que Cristo fez por nós e não daquilo que nós fazemos para Ele. A salvação não é um caminho aberto da terra para o céu. Não é um caminho que o homem constrói em direção a Deus. Não é obra humana. É planejada, executada e consumada pelo próprio Deus. Em seguida, Barnabé e Paulo contaram sobre a experiência maravilhosa da sua primeira viagem missionária, das evidências que eles viram de Deus na vida e o prazer que Deus tinha em receber os gentios no meio da igreja. E Paulo, escrevendo a Tito, ele escreve assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Finalmente, aí veio o parecer de Tiago. Tiago, meio-irmão de Jesus, provavelmente ele se converteu quando Jesus apareceu para ele, depois da sua ressurreição, e ele era líder da igreja em Jerusalém. E aí vem o parecer de Tiago.
ele recorreu ao livro do profeta Amós, no capítulo 9. Então, essa citação que tem aí no capítulo 15 de Atos, uma citação do capítulo 9 do profeta Amós. E ele apontou, para uma das muitas profecias que a Bíblia já trazia sobre os gentios fazer parte da família de Deus. E a reedificação do tabernáculo, que ele diz aqui, deve ser entendida como uma referência ao levantamento da igreja como um novo lugar do culto divino, em substituição ao templo de Jerusalém. Tá? É, portanto, mediante a igreja que os gentios podem conhecer e se achegar ao Senhor. Sua conclusão, a conclusão de Tiago foi: não devemos dificultar para os gentios que estão o quê? Vindo para Deus. Tiago sugeriu um compromisso, sugeriu que uma carta fosse enviada àqueles novos crentes. Então eles montaram uma comissão para enviar essa carta. Judas, Barsabás e Silas, acompanhado de Paulo e Barnabé. E qual que era o conteúdo daquela carta? Dizendo que abstenham-se de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Nós temos falado muito sobre contextualização. Nós temos que respeitar a diferença, o entendimento das outras pessoas, para que ela ouça a mensagem do Evangelho. E aqui, o que eles estão dizendo é isso. Tiago não estava dizendo que essas coisas eram pré-requisito para a salvação. Tiago estava sugerindo que os crentes gentios, aqueles que não eram judeus, que são irmãos em Cristo, respeitem as crenças dos judeus. Respeitem os crentes judeus. Estava pedindo para eles se limitar à sua liberdade para o bem daqueles irmãos. Então, queridos, é aquilo: por que eu vou fazer algo que vai escandalizar o meu irmão? Então eu me abstenho de fazer algo que vai trazer escândalo para o meu irmão, para o bem da igreja. Esse foi o concílio de Jerusalém. Eles resolveram de uma maneira muito sábia. É uma mensagem muito teológica, e nós vamos aprofundar um pouco agora, porque o concílio, resumidamente, foi isso que nós vimos agora. E qual a importância do concílio para os dias de hoje? A pergunta é simples: por que nós devemos nos preocupar com esse concílio da igreja primitiva? Porque ele trata de uma questão essencial, o que é necessário para a pessoa ser salva. Se você morresse hoje, o que é necessário para que você fosse salvo? É sobre isso que trata, é sobre isso. Romanos 3, 28, Paulo escreveu assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Há 3 abordagens que nós podemos falar sobre a salvação. Vamos ver como se fossem fórmulas. A primeira delas: fé mais obras igual justificação. Essa é a visão mais popular da salvação. Fé mais obras igual justificação. Isso é o que a maioria, não das igrejas reformadas, mas a maioria das igrejas evangélicas ensinam. É a visão popular. Então a ideia é simples. Por quê? Basta você acreditar em Jesus e fazer as coisas certas. Isso era exatamente o que os judaizantes estavam fazendo. Eles acreditavam que tinham que ter fé em Cristo e mais alguma coisa. Essa distorção do Evangelho é muito mais frequente do que nós imaginamos. Não é apenas encontrada no romanismo, mas, como eu disse, em muitas igrejas evangélicas. Também faça um pequeno teste para você ver se você tem algum problema com isso. O que você precisa para ser salvo? Você precisa ser batizado? Você tem que eliminar alguns vícios que você tem na sua vida? Você tem que ser membro de certa igreja? Você precisa ter uma certa versão da Bíblia? Você precisa vestir de uma certa maneira? Você tem que tirar seus brincos, piercing, tem que remover a sua tatuagem para que você seja salvo? Você tem que fazer uma oração de uma certa maneira? Se você acredita que você precisa fazer alguma coisa dessas para ser justificado,
por Deus, você está nos mesmos erros dos judaizantes. No mesmo erro, porque você acredita que você precisa acrescentar mais alguma coisa para que você seja salvo. Então, a segunda visão, nós podemos dizer assim: fé é igual justificação menos obras. Muitas igrejas vão ao extremo oposto, então eles ensinam que nós somos salvos somente confiando em Deus, que não está errado. Mas eles ensinam assim, por exemplo, você é um adolescente, você foi num culto, você foi num acampamento, e lá o pastor chamou você à frente para você aceitar Jesus, e você veio à frente, recebeu o apelo, e você aceitou Jesus. Maravilha, glória a Deus por isso. E aí você foi embora, acabou o acampamento, ou acabou o culto, você voltou para casa, e aí você volta a viver da mesma maneira como se nada tivesse acontecido na sua vida. A sua vida não mudou. Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode se afastar da igreja, pode se afastar de Deus. Você não precisa parecer e crescer em santidade e parecer e ser a semelhança de Cristo. Algumas igrejas ensinam isso, o que está errado também. Essas pessoas estão se esforçando para proteger algo certo, que é a ideia da salvação apenas pela fé, mas entenderam mal a natureza da fé. A natureza da fé, a essência da fé. E a terceira visão pode ser declarada desta forma: fé é igual justificação e obras. Vemos isso mais claramente em Efésios capítulo 2, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Que boas obras? As quais Ele preparou para que nós a praticarmos. Preparou antes, para nós praticarmos. Então, queridos, quando nós aceitamos a Cristo, sua vida, independente de como você era, ela não muda da noite para o dia, mas ela tem uma leve mudança. E essa pequena mudança vai se transformando e mudando aos poucos. E as boas obras, elas acompanham, porque alguém salvo pela graça vai realizar boas obras. Então não existe salvação fora da igreja, não existe salvação sem boas obras. Pelos frutos conhecereis. Alguém convertido, alguém salvo, produzirá bons frutos. Produzirá bons frutos. Então, nós não somos salvos por nada daquilo que nós fazemos. No entanto, quando nós recebemos a graça de Deus pela fé, recebemos o Espírito que inicia o processo de mudança. Ele inicia, então é um processo que vai durar a vida toda, o processo chamado santificação. E nós vamos lutando cada dia contra o pecado para parecermos mais semelhantes a Cristo. Os reformadores costumavam dizer: somos salvos pela graça somente, pela fé, mas não por uma fé que está sozinha. A verdadeira fé bíblica envolve 3 dimensões: compreensão, a crença e compromisso. Devemos entender que Jesus, o Deus homem, deu a sua vida como pagamento pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos, abriu a porta da eternidade para nós. Se uma pessoa não entender isso, ele pode ter fé, mas a sua fé vai ser equivocada. Segundo, temos que acreditar numa coisa: saber é uma coisa, acreditar é outra. O segundo grupo diz que essa crença, vai salvá-lo. Mas infelizmente, Tiago diz: até os demônios creem. Até os demônios creem. A fé é algo mais profundo do que conhecimento ou intelectualismo apenas. A verdadeira fé envolve rendição, compromisso com a verdade. Eu me lembro de um comercial que eu assisti há muito tempo atrás. Um jogador da NFL, ele foi ensinar a criança sobre confiança. Então hoje eu vou ensinar as crianças sobre confiança. E qual era o papel? As crianças tinham que fechar os seus olhos, cruzar os seus braços
e deixar o corpo cair para trás. E aquele jogador estava atrás. Vocês precisam confiar em mim, que eu vou segurá-los. E aí as crianças, a grande maioria, confiaram e cruzaram os braços, fecharam os olhos e foram para trás. E o jogador segurou aquelas crianças. E isso inverteu os papéis. Falou, agora eu vou me jogar e vocês vão me segurar. E aí um menininho ficou atrás do jogador. E o jogador fechou os olhos, cruzou os braços e começou a tombar. Aquele menininho abriu uns olhos grandes, olhou e saiu correndo. E foi um tombaço. E isso ilustra os nossos elementos da fé. Não basta ser uma pessoa que confie e permite que a outra que está atrás de você vai te segurar. Não basta acreditar que você vai cair para trás e será pego por outra pessoa. Não. A fé real, a fé bíblica está permitindo o quê? Que você caia, não é no braço de qualquer um, mas nos braços do Jesus Cristo, Senhor e Salvador, aquele que morreu e ressuscitou dos mortos. É esse que quando você cair para trás vai estar segurando para que você não caia. Ele nunca sairá do caminho. A fé real coloca a sua vida nas mãos dele. Os reformadores resumiram isso no entendimento bíblico em cinco frases em latim. Sola Escritura, nossa autoridade para a vida é revelação de Deus sozinha e não ensinamentos de homens ou tradições de igrejas. Solus Christus, nossa salvação é encontrada somente em Cristo. Sola Gratia, nossa salvação é um presente da graça de Deus. Não podemos fazer nada para ganhar. Sola Fide, esta salvação é recebida apenas pela fé. Não temos que fazer nada além de pular em seus braços. Sola Deo Glória. Tudo isso é para a glória de Deus. Não somos salvos por causa de nada que nós fizemos. Não somos salvos porque somos melhores que outras pessoas. Somos salvos porque Deus é gracioso. E o crédito dele é por toda a nossa vida. O crédito de Deus. Queridos, eu sei que é uma mensagem teológica, muitas vezes acaba sendo pesada o entendimento, mas ela é de fundamental importância, porque se você entender os elementos da fé, se você entender essa mensagem, você entendeu o cerne da vida cristã, da vida da igreja, do corpo de Cristo. E você precisa, entender que a verdadeira compreensão, a compreensão correta, vai produzir efeitos práticos na sua vida. E o primeiro deles é que você não precisa hesitar vir a Deus. Por quê? Tem gente que está esperando, não, eu preciso melhorar muitos aspectos ainda da minha vida para eu chegar a Deus, eu preciso melhorar na minha família, preciso melhorar o meu comportamento. Não, não precisa. Você não tem que reformar sua vida antes de vir. Experimentar o poder transformador e renovador de Jesus. Alguns que estão querendo o quê? Que a sua frequência numa igreja lhe dê crédito para a salvação, ou esperando que Deus fique satisfeito com a sua vida e te dê um passaporte para o céu. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o nosso problema, nós conhecemos o nosso coração, nós conhecemos os nossos pecados, nós conhecemos as maneiras que nós manipulamos situações, nós sabemos os nossos pensamentos, as nossas omissões. No fundo, nós sabemos que nós não somos bons o suficiente. Além da graça e da misericórdia de Deus, não temos esperança real. Precisamos entender 3 coisas sobre o perdão. Primeiro, o perdão de Cristo, de Deus, nós não merecemos. Segundo, Ele não está à venda. Não tem dinheiro que compre, não está à venda. E terceiro, se nós confiarmos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós já o temos. O perdão é nosso. Nós temos que entender também que essas coisas para que isso mude a maneira como nós olhamos para os outros. Eu estou pregando isso aqui, nós pregamos a salvação pela graça, e como evidência
de alguém salvo, isso produzirá boas obras. Mas, diante disso, eu não posso exigir criar barreiras para as outras pessoas, para que outros tenham que fazer algo mais para ser salvos por Cristo. Nós somos rápidos em colocar barreiras, empecilhos para que outros cheguem a Cristo. A graça de Deus é estendida a qualquer um que creia e se arrependa dos seus pecados. Qualquer um mesmo. Seja um adolescente rebelde, uma mulher que praticou um aborto, um criminoso que se arrependeu, uma pessoa que se divorciou. Muita gente acha que o divórcio acabou a vida dela. Não, gente. Não. Uma pessoa que levou uma vida promíscua e vergonhosa, mas se arrependeu dela e mudou. Uma pessoa de uma classe social diferente, seja ela rica, seja ela pobre. Uma pessoa que sofreu um abuso, e o abuso o afetou psicologicamente a ponto dela achar que ela é imprestável, que ela é uma pessoa com defeito e que nada nem ninguém aceitará. Ou um pai, um avô que possui vícios, seja o vício do alcoolismo, seja a dependência química. Deus pode transformar a sua vida. Uma mãe desgastada, Deus pode mudar a sua história. Um pai workaholic, que não tem tempo para a família, Deus pode transformar, Deus pode mudar. Qualquer uma dessas pessoas pode ter vida eterna se receber o dom da graça de Deus. Eles não são diferentes de nós. O seu pecado pode ser o que? Mais público. Pode ser, talvez, socialmente mais ofensivo do que o nosso, do que a nossa mentirinha, do que a nossa omissão. Mas diante de Deus, tudo se torna claro. Não nos coloca longe da oferta da salvação. Não há diferença do nosso pecado para o pecado deles. Você recebeu a graça de Deus, você deve estendê-la àqueles que estão perdidos. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus. Por último, uma compreensão certa da mensagem da graça nos permite viver com alegria. Tem muitas pessoas procurando satisfação, alegria plena, procurando ocupar o seu tempo, preenchendo o seu tempo com algo que vai trazer alegria plena. E essa alegria você só vai encontrar quando você se encontrar com Cristo. É um vazio que será preenchido de uma maneira transcendente. Não dá para explicar. Por quê? Porque é algo sobrenatural que acontece na sua vida. É algo que você precisa experimentar se você não experimentou isso. Você sente a presença de Deus, você sente Deus ocupando, te ajudando, te orientando. E você irá viver como? De uma maneira que você nunca viveu antes. Por último, uma compreensão certa da mensagem nos permite viver com alegria, confiança, amado como você nunca foi amado antes. Você vive honesto, sem fingir quem você é, porque Deus sabe quem você é. Venha como você está, seja transformado, seja liberto, venha como está. A Bíblia chama isso de graça. Você será recebido nos braços de Cristo, que deu sua vida por nós. E uma vez experimentado no seu braço, você nunca vai querer sair. Você descobrirá uma alegria que não existia, como eu disse. O único arrependimento que você vai ter é de não ter vindo antes. Queridos, que Deus nos abençoe e só lhe dê a glória.